mais um Saúde é Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e antes de mais nada, você já sabe, né? Eu quero agradecer a sua companhia e audiência ao longo da nossa programação e lembrar sempre que a sua participação aqui no nosso programa é sempre muito importante. Faz o seguinte, deixa anotado o número do nosso WhatsApp, é esse aí que já está aparecendo no seu vídeo. E sempre que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só mandar para cá que a nossa produção vai atrás de um especialista para tirar todas as suas dúvidas. E foi o que a gente fez na edição de hoje. No nosso programa, no Saúde é Vida, a gente vai falar um pouquinho sobre hanseníase, o que é, como acontece a contaminação, essa transmissão, sintomas, tratamento, se tem cura, tudo isso e muito mais. Quem vai responder pra gente, olha só, é a dermatologista que está aqui na tela comigo, aceitou o nosso convite para todos os atendimentos dela, só para explicar. É a Lara Filete Arruda, como eu já disse, médica dermatologista. Antes de mais nada, doutora Lara, obrigada, viu? Olá, obrigada pelo convite. Lara, eu queria que você explicasse, então já começar falando, né, hanseníase. Pesquisando na internet eu achei o termo lepra também. É a mesma coisa? Lá no passado era esse o nome que se dava à doença? Sim, hanseníase e lepra, a gente usa esses dois termos para a mesma doença. Lepra ficou um pouquinho mais em desuso pelo estigma da doença mesmo, que antigamente era deformante, né? E ele recebe esse nome de lepra devido ao micro-organismo, que é uma bactéria que causa a doença hanseníase, que ele é chamado Mycobacterium leprae. Então, também tem esse nome de lepra ou bacilo de Hansen. E aí o nome hanseníase. Você já falou um pouquinho aí, né? Essa é uma doença, então, causada por uma bactéria. Isso. E como que É uma micobactéria. essa bactéria, onde que ela fica? Como que a pessoa é contaminada? Essa bactéria, a gente se contamina e elimina ela, quem é o portador da doença, através das vias aéreas, de saliva, secreção nasal, né, os espirros, por essa via a transmissão e a contaminação da doença. A pessoa foi contaminada, então, por essa bactéria. A primeira dúvida, a pessoa foi contaminada, essa bactéria fica no corpo da pessoa e imediatamente ela já começa a ter os sintomas ou não? Ela fica incubada, é essa palavra que usa? E depois de algum tempo que os sintomas aparecem? Exatamente. Essa bactéria, ela se prolifera, se reproduz de forma muito lenta, a cada 2 ou 4 semanas. Por isso que você pega, se contamina pela bactéria e demora para desenvolver a doença, porque é uma bactéria de reprodução lenta. Inclusive, isso também é importante no tratamento, por isso que o tratamento é tão demorado, né? A gente faz o tratamento aí por 6 meses, devido a essa taxa, devido a essa velocidade de reprodução da bactéria. Você disse lá que a contaminação acontece pelas vias aéreas, é isso? Isso. E essa bactéria, ela fica alojada aonde? Ela fica alojada no organismo inteiro, não tem um local específico, não. E com isso, quais são os sintomas? O que que a pessoa começa a sentir primeiro, quando ela começa a se manifestar aí? Em relação onde que ela vai se proliferar mais, né? Isso. Então, seria na pele e nos nervos, né? E em locais geralmente frios, ela não gosta de lugares quentes. Então, quando você pensa na pele, em regiões mais distais, né? Nos membros, e não em lugares mais quentinhos, como as dobras, sabe? E nas regiões dos nervos também. Então, nesses dois locais estão os principais órgãos acometidos pela hanseníase, então pele e nervos. E aí, quando você pensa em sintomas na pele, são lesões que aparecem, que pode ser uma mancha, pode ser uma placa, que é uma lesão mais elevadinha, assim, na pele. E o mais importante de tudo é que nessa lesão você tem alteração da sensibilidade. Então, inicialmente, a sensibilidade principal que é acometida é a sensibilidade térmica. Então, no início da doença, você tem alteração, não consegue sentir que está uma coisa quente. Depois, a sensibilidade dolorosa.
Tanto que quando a gente vai fazer um exame físico numa pessoa, a gente pega uma agulhinha para ver se ela sente dor naquela lesão. E depois a sensibilidade tátil, ela não sente tocar naquela lesão. E acaba sendo perigoso para a pessoa isso, então? Sim, porque como igual eu te expliquei, é distal, né? Em áreas dos membros, nas mãos, pode acontecer, ela pode se queimar e não está percebendo, né? Pode se machucar e não perceber. E E isso tudo gera deformidades, né? E essa mancha, ela vai se espalhando pelo corpo? Como que acontece? Então, daí vai depender da imunidade de cada indivíduo. Você é contaminado pela bactéria, daí depende da sua imunidade. Se a sua imunidade é direta àquela bactéria, você vai desenvolver uma hanseníase que a gente chama de paucibacilar, que tem poucos bacilos, ou tuberculoide. Nessa forma de hanseníase, você tem poucas lesões, mas elas são bem evidentes, bem delimitadas e assimétricas no corpo. Agora, se você tem um contato com o bacilo e você não tem imunidade nenhuma para esse micro-organismo, você vai desenvolver a forma multibacilar ou virchoviana da hanseníase. Nesse tipo, você tem várias lesões espalhadas por todo o corpo. Essas lesões são mais difusas e pouco delimitadas, e elas são mais simétricas, né? Então, existem esses dois polos da hanseníase que a gente chama. E aí isso é importante definir durante o diagnóstico para a gente ajustar o tratamento também. E essas manchinhas, esses sintomas também vão aparecendo assim de forma lentamente? A demora para a pessoa perceber que tem alguma coisa errada? Normalmente sim, porque essas manchas geralmente elas começam um pouquinho mais clara que o tom de pele normal, geralmente às vezes pequenas, né? E daí até ela perceber que ela está com uma alteração de sensibilidade ali, às vezes demora sim. E essa demora acaba afetando o tratamento depois? Com certeza, quanto mais tempo a gente demora para fazer o diagnóstico, maior a chance dessa pessoa ter as sequelas dessa doença, né? Que é uma doença considerada incapacitante. E uma coisa importante também, além da pele, tem o acometimento do nervo, né? Que a gente tinha comentado onde esse micro-organismo fica. E quando ele acomete um nervo, o que você percebe? Um espessamento desse nervo e, com o evoluir da doença, vai sendo prejudicada a parte motora. Então, como são nervos geralmente da região dos braços que são acometidos, você pode ter a mão em garra, ficar com a mão, sabe, presinha assim, ficar com a mão caída, não conseguir levantar a mão, não conseguir segurar um copo, segurar um objeto. E nos pés também, ter os pés caídos, não consegue usar um sapato aberto, fica arrastando assim o pé. Então, dependendo da forma da hanseníase e do acometimento neural, você também tem esses problemas relacionados à inervação da parte motora. O diagnóstico é feito como? Vamos voltar a essa pergunta. Como que vocês fazem? Chegou aí no consultório, como que é feito? Pelo exame físico, né? Então a gente avalia as manchas, testa a sensibilidade nessas lesões da pele através de testes com sensibilidade térmica, né? Colocam geralmente é um vidrinho quente, né? Que a gente encosta assim no paciente, faz o teste da sensibilidade dolorosa, e a partir daí você tem uma suspeita de uma hanseníase mesmo, né? E também através da palpação neural, que você vê os nervos espessados, alguns nervos geralmente próximo ao cotovelo, que a gente consegue palpar, próximo ao punho, ao tornozelo. E a partir desse momento, só com o exame físico, você consegue fechar um diagnóstico de hanseníase. Um exame complementar que pode ser pedido é a baciloscopia. A baciloscopia, você colhe a linfa da orelha, do cotovelo e às vezes de umas duas lesões de pele, e aí você faz a análise para ver quantos bacilos tem nesse líquido. Então, é uma forma complementar do diagnóstico, mas ela só vai vir positiva, a baciloscopia, se for aquela forma que eu te falei, que é a virchoviana ou a multibacilar.
A palse bacilar pode vir negativa. E o tratamento, já que a gente está falando de uma bactéria, né? É antibiótico? É antibiótico o tratamento. E igual eu te expliquei, é uma bactéria fácil relativamente de matar, mas exige um longo tempo de tratamento por causa dessa replicação lenta dela. Então, geralmente a gente faz com 3 tipos de antibiótico, que é a rifampicina, a clofazimina e a dapsona. E o SUS fornece todo esse tratamento. É importante a gente falar que é uma doença de notificação compulsória. O que é isso? A partir do momento que o médico viu que tem essa doença, tem que ser notificado, porque é uma doença que existe grandes esforços para a gente erradicar ela. Apesar que no Brasil, o Brasil é o segundo país do mundo com a maior prevalência dessa doença, ficando atrás só da Índia. E de incidência, que são os casos novos, é o primeiro país do mundo nos casos de incidência. Então, existem grandes esforços para a gente controlar essa doença. Por quê? Por causa das complicações delas, que são a incapacitação, que são as deficiências, né? Quando não tratada. Porém, quando tratada, chance de cura praticamente 100%, e se diagnosticada precocemente, sem nenhuma sequela. Esse tratamento é longo, né? Pode durar até 1 ano ou mais? Pode durar até 1 ano. E me fala uma coisa, quando a gente diz hanseníase, é uma doença que pode afetar homens e mulheres e qualquer faixa etária? Tipo, criança também pode ter? Criança também, né? Porque e a gente esqueceu de falar um pouquinho sobre a transmissão, né? O que é importante. Não é eu vou ter contato com uma pessoa na rua que tem hanseníase que eu vou pegar. A principal meio de transmissão é dentro de casa. Entre os contactantes, né? Se a gente tem 3 contactantes dentro de casa, um com certeza vai pegar. Então, essa forma de transmissão, o importante dela é os contactantes do paciente doente. Não é de forma aleatória na rua. Em contactantes que são assim, que não são tão frequentes, né, que não são pessoas que moram com o paciente, a chance de transmissão é cerca de 5%, cai bastante. E como que faz para evitar? Quais são as dicas? O contato realmente, né, com secreções, então, assim, tá gripado, tá espirrando, tem que, né, as mesmas coisas de transmissão de doenças infecciosas virais respiratórias, né, não entrar em contato com esses tipos de secreções e detectar de forma mais precoce possível, porque aí a gente tratando, no início do tratamento já a pessoa que está sendo tratada para de transmitir. Então, essa é a principal maneira da gente prevenir, é detectar precoce quem está contaminado e tratar essas pessoas. E outra coisa que a gente pode fazer para esses pacientes que são contactantes, né, que são as pessoas que moram com a pessoa que tem hanseníase, é a vacina BCG, que é aquela que a gente toma quando pequenininho, né, que é para prevenir as formas graves de tuberculose, e aí ela também é indicada em pacientes contactantes de pacientes que têm hanseníase. E o exame físico também, né? A partir do momento que você detecta um paciente com hanseníase, é importante chamar todos os familiares que moram com esses pacientes, e até as pessoas que têm um convívio mais próximo, para você examinar e detectar de forma precoce também a hanseníase. Era essa até a minha próxima pergunta. Não existe vacina, mas essa BCG, ela pode ajudar e muito, né? Pode ajudar e muito. E é importante fazer essa dose de reforço quando você está morando com um paciente que tem a hanseníase. Mesmo sendo adulto. Mesmo sendo adulto e mesmo já tendo sido vacinado lá quando criança. E, como você já disse, né, fazendo esse diagnóstico precoce, tomando todos os cuidados, essa é uma doença que tem cura. Tem cura, a grande importância de diagnosticar precoce e curar precocemente é prevenir as incapacitações. Olha, eu queria que você deixasse um recado para quem então está assistindo o nosso programa agora, nesse momento, né, e sobre essa doença, né? Tem alguma manchinha? Presta atenção no corpo, já procura um médico, não fica deixando para depois?
Exatamente. Se você tem alguma manchinha, alguma área que caiu pelo ali no seu corpo e você não tem uma explicação para isso, tem alteração de sensibilidade, tem alteração, tá com dificuldade de movimentação, de pegar objeto, tá com dificuldade na marcha, é importante procurar um dermatologista, avaliar essas lesões, porque pode ser hanseníase. No Brasil, apesar da prevalência não ser tão alta, ainda existe e é uma doença que dá para a gente erradicar, tirar do hall de doenças do Brasil. Então, é bastante importante a gente fazer essa prevenção, esse diagnóstico, porque só dessa forma que a gente vai conseguir acabar com essa doença. Tá aí então um recado da doutora Lara Filete Arruda, ela que é dermatologista e aceitou o nosso convite. Doutora, mais uma vez, muito obrigada aqui e fica o convite para a senhora participar mais e mais vezes do Saúde é Vida, do Saúde Agora e de vários outros programas que a gente tem aqui na TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade, Viviane, será um prazer participar sempre com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada e a você de casa também. Muito obrigada pela companhia e audiência e a gente se vê aí ao longo da programação. Tchau!